Unidade 8. Inicie sua jornada. É possível vivermos e convivermos de maneira harmoniosa, tanto com nossos semelhantes quanto com a natureza à nossa volta? A sociedade moderna, com toda a sua diversidade, pode ser um lugar de justiça, equidade e, ainda, respeito ao meio ambiente? Nossos atos, os fatos que ocorrem a partir das relações sociais, podem expressar uma humanização necessária para o bom convívio em sociedade? Certamente, você já se voltou para esses questionamentos em vários momentos de sua vida pessoal e profissional, seja por conta de suas experiências ou pela busca de conhecimento sobre os assuntos abordados. Os nossos grandes centros urbanos estão cheios de exemplos das relações sociais que estamos destacando neste tema de aprendizagem. Talvez, um dos cenários mais conhecidos é a flagrante desigualdade social expressa pela divisa de dois bairros extremamente diferentes. Na grande cidade de São Paulo, temos o bairro de Paraisópolis fazendo divisa com o bairro do Morumbi. O primeiro expressa o quadro de extrema pobreza de inúmeras das comunidades brasileiras de periferia. O segundo é o quadro da extrema riqueza de alguns indivíduos da população. Nesse cenário, tomemos a realidade de um jovem que desenvolve um ativismo social assíduo. Ele faz parte de uma central de moradores do bairro, Paraisópolis, que luta para melhorar a vida da comunidade. Além das dificuldades financeiras enfrentadas pelos moradores, há, ainda, a falta de saneamento básico, o que gera alta incidência de doenças, a poluição, que vem das mansões do bairro vizinho, Morumbi, bem como a forte repressão por parte do poder público e das políticas de segurança. O jovem desse caso visa elaborar um projeto social que ajude a mudar essa realidade, compreendendo os aspectos envolvidos e as possibilidades existentes, tanto em relação à desigualdade social e à injustiça, quanto ao consumo consciente e à sustentabilidade. A questão é: como? A resolução das questões suscitadas pela nossa situação-problema não passa por uma única via, muito menos abarca uma visão engessada ou preconceituosa de sociedade. É preciso avaliar todos os aspectos envolvidos nessa situação, como a desigualdade social, a injustiça e o uso indevido de recursos naturais por conta de um consumismo sem consciência. A falta de cuidado com o meio ambiente e os recursos disponíveis torna as grandes cidades lugares insalubres e propensos ao surgimento de doenças. Os fatos, os atos dos indivíduos, compõem um cenário no qual o convívio social se desenrola. Assim, é imprescindível a busca por uma igualdade justa, uma interação entre desenvolvimento e sustentabilidade. Enfim, em todas as atividades profissionais, os temas da justiça social, da igualdade, da sustentabilidade e do consumo consciente podem ser vislumbrados e abordados de maneira teórica e prática. Dessa forma, a reflexão sobre os assuntos propostos para este tema deve partir de uma crítica, que é tanto teórica quanto prática, na qual você, valendo-se de suas experiências e conhecimentos prévios, poderá construir sua opinião de maneira autônoma e consciente. Desenvolva seu potencial. Sociedade moderna, classes, consumo e relações sociais. Quando entramos em uma discussão sobre classes sociais, consumo, responsabilidade social e relações sociais, é indelével uma ferrenha dicotomia entre duas visões hegemônicas. De um lado, uma perspectiva mais liberal, que aponta para uma meritocracia que define os lugares sociais dos indivíduos, tanto econômica quanto politicamente. Em outra ponta, uma perspectiva tida como mais progressista, principalmente de vertente socialista, que apresenta a sociedade dividida em duas classes sociais. Comecemos, então, com a perspectiva liberal, para em seguida nos debruçarmos sobre a visão socialista, ou mesmo uma visão progressista menos radical, mas que esteja em consonância com tal visão. Após esse primeiro movimento, nos deteremos na compreensão das relações de consumo dentro da sociedade moderna capitalista. Tais relações de consumo são determinantes para compreender as relações sociais existentes nessa sociedade, que é politicamente constituída em torno da noção de Estado, bem como economicamente estabelecida sobre as bases do modo de produção capitalista. Muito se tem tratado do liberalismo clássico, bem como do chamado neoliberalismo. Pode-se afirmar, com ressalvas em alguns pontos econômicos, que as duas vertentes fazem parte da mesma corrente de pensamento. Entretanto, o neoliberalismo ganhou força e destaque, principalmente, após o final do período da Guerra Fria e a abertura de mercado nos países subdesenvolvidos nas décadas de 1980 e 1990. Sobre tal tema, temos a opinião de Viana e Silva, 2018, p. 2109. Nessa grande produção mundial sobre o tema, o neoliberalismo foi visto como ideologia, como política econômica, como coalizão política hegemônica, como política das elites, como conservadorismo, como nova forma de imperialismo e como razão do mundo, para ilustrar algumas perspectivas de análise mais importantes dos últimos anos. Por esse prisma pode-se compreender que a vertente neoliberal abarca uma discussão sobre uma enorme gama de setores da sociedade, principalmente,
entre os países tidos como mais desenvolvidos. Essa informação é muito importante para se valorar a importância da perspectiva liberal dentro de uma discussão sobre a constituição da sociedade e suas classes sociais. Seja a partir de uma perspectiva liberal clássica, seja por meio de uma lente neoliberal mais atual, a questão é que o cerne dessa corrente está na noção de meritocracia e livre ação econômica dos indivíduos. A partir dessa perspectiva, os indivíduos que conseguem mais êxito terão melhores condições econômicas e sociais, não podendo ser limitados ou prejudicados pelas instituições públicas. As classes sociais seriam, então, o arranjo justo dessas disputas, que devem ser livres e favorecer o esforço pessoal de cada indivíduo. Como apontam Wayne e Cabral, 2021, p. 3. O ethos da meritocracia de I. Liberdade individual, de 2. Frutos justos do trabalho árduo e dos 3. Talentos e a ideia de mobilidade social alheia às origens de classe triunfando sobre as barreiras sociais foi fundamental para a marca de conservadorismo de Margaret Thatcher, nos anos 1980, e para a marca do liberalismo social de Tony Blair, durante o período dos governos do novo trabalhismo entre 1997 e 2010. Wayne, Cabral, 2021, p. 3. Para o liberalismo, o fator determinante para definir a situação econômica de um indivíduo é seu mérito, seu esforço, o qual não se prende a definições de classes sociais. A solução, então, seria proporcionar cada vez mais liberdade para que as pessoas pudessem desempenhar suas potencialidades, seus esforços, alcançando, assim, uma ascensão social justa. Nesse cenário, segundo a perspectiva liberal, o Estado não precisa intervir com políticas de distribuição de renda ou arrefecimento das diferenças sociais, sua única função é garantir a liberdade de cada indivíduo e o livre comércio. Como indicamos no início, na outra ponta dessa discussão, temos uma perspectiva tida como mais progressista. Seja de cunho plenamente socialista, seja em uma vertente menos radical, a noção de luta de classes é o oposto teórico da chamada meritocracia defendida pelo liberalismo clássico e o neoliberalismo. O chamado socialismo científico, teorizado por Karl Marx e Friedrich Engels, aponta a luta de classes e a posse privada dos meios de produção como principais causas da desigualdade social e da pobreza. Nessa perspectiva socialista, os indivíduos que pertencem às classes dominadas, as quais não possuem os meios de produção e precisam vender sua força de trabalho, nunca conseguirão mudar sua condição social. Dessa forma, há uma luta de classes que se desenrola durante toda a história humana, a qual determina também as condições de vida e todas as construções políticas, sociais e culturais. Esses fundamentos teóricos estabelecem o chamado materialismo histórico dialético. Em outros termos, todas as condições de vida, as instituições sociais, políticas e culturais, são determinadas pela organização da vida produtiva em vista das necessidades dos indivíduos. Nos dizeres do próprio Marx, 1985, p. 173, uma classe oprimida é a condição vital de toda sociedade baseada no antagonismo de classe. A emancipação da classe oprimida implica, assim, forçosamente, a criação de uma nova sociedade. Sob essa ótica teórica, a corrente socialista inspirada por Marx e Engels defende a revolução da classe trabalhadora como única forma efetiva para se acabar com a histórica luta de classes. Tal revolução implicaria diretamente na extinção da propriedade privada e no completo controle do Estado, sob poder do proletariado, até a própria extinção do Estado em uma sociedade comunista real. Entretanto, várias vertentes teóricas se apropriaram do pensamento marxista, criando uma gama enorme de interpretações. A principal experiência socialista na história foi a Revolução Bolchevique de 1917 na Rússia. Algumas das vertentes menos radicais instauraram uma teoria progressista que visava a luta pelos direitos dos trabalhadores, a ação do Estado para a diminuição das diferenças sociais e a constituição de uma justiça social que permita aos indivíduos o acesso a trabalhos dignos. Essa perspectiva progressista ganha força após a queda do chamado Bloco Socialista, o qual era representado, principalmente, pela União Soviética e a Alemanha Oriental. Com a queda desses dois governos no final das décadas de 1980 e 1990, as interpretações progressistas, de influência socialista, começaram a ganhar terreno. Esse fenômeno levou ao surgimento de partidos políticos e organizações sociais tidas como de centro-esquerda, as quais não defendiam a revolução proletária, mas defendiam políticas e ações em defesa da classe trabalhadora e dos menos. Quando tratamos de consumo dentro da sociedade capitalista, estamos falando de uma ampla gama de relações econômicas, sociais e culturais. Não se trata apenas de relações de compra e venda, mas também de organização produtiva, status social e criação de padrões. Todo esse amplo espectro socioeconômico que constitui a sociedade capitalista moderna direciona os indivíduos para relações estabelecidas em diversos níveis.
Podemos ser de classes sociais diversas e convivermos em áreas comuns, tais como shoppings, academias, áreas de lazer e diversão, locais de trabalho, faculdades, colégios, etc. Todavia, quando olhamos para a divisão social a partir do poder aquisitivo de cada classe, podemos perceber que há um tipo de separação em vista daquilo que é a realidade econômica de cada grupo. Sendo assim, há uma projeção de sonhos, expectativas e objetivos que podem ser compartilhados por indivíduos de diferentes classes sociais, mas que estão acessíveis a poucos indivíduos de algumas classes sociais. O mercado financeiro se organiza em vista dos costumes e dos hábitos de consumo de cada camada da população. Um dos principais referenciais para essa organização é a classificação econômica dos grupos sociais. Tal classificação se dá por meio da faixa de ganho real das famílias, variando de menos de um salário mínimo até 20 salários. Dessa forma, uma família pode ser classificada como sendo da classe A, B, C, D ou E. Esse fator é mais válido para se medir o poder aquisitivo dos indivíduos e grupos sociais, todavia, não traduz de forma completa a realidade da população brasileira. Quando se diz que um grupo social ficou mais pobre, não quer dizer apenas que ele está com uma renda menor. O que realmente conta é o poder aquisitivo dos indivíduos, ou seja, se o que ele consegue comprar hoje com sua renda é menos do que poderia comprar há 2 anos atrás, então, ele ficou mais pobre. Dessa maneira, quando pensamos em classes sociais e consumo, devemos ter em mente que não se trata apenas da relação salário-x-consumo, mas também das condições sociais e políticas da sociedade como um todo. A convivência dos indivíduos em suas diversas relações sociais é marcada por uma desigualdade que, em muitos casos, passa despercebida. Quando se olha por esse prisma, é possível perceber que viver e conviver em sociedade é um processo dinâmico, mutável e plural. Os sentimentos de pertencimento e inclusão são dependentes dessas relações. Cada indivíduo se sente inserido em sua realidade social e pertencente a um grupo ou classe. Equidade, justiça e controle social. Para começarmos a abordagem dos assuntos desta sessão, precisamos antes delinear brevemente o que se configura como justiça e equidade. A justiça recebe uma conotação universal, normativa e deontológica, como nos instrui House, 1997. P7. O conceito de justiça se define pela atuação de seus princípios na atribuição de direitos e deveres e na definição da divisão apropriada de vantagens sociais. Uma concepção de justiça é uma interpretação dessa atuação. Desde as revoluções burguesas dos séculos 17 e 18, a ideia de que deve haver uma igualdade de direitos para todos os indivíduos tem sido o mote principal do chamado Estado moderno de linhagem liberal clássica. Todos são iguais perante a lei. Uma divisa que tem sido usada como fundamento de uma sociedade, na qual dos direitos e deveres não conhecem divisão de classe, religião, etnia ou gênero. Todavia, é preciso compreender que tal concepção traz uma universalização da justiça enquanto algo que iguala os sujeitos. Vários autores, críticos a essa construção, têm argumentado que há um encobrimento da real desigualdade social, uma vez que tal noção de justiça não leva em consideração as diferenças econômicas e sociais. Seu caráter de universalização é imprescindível para se pensar uma liberdade entre os sujeitos, todavia, sem limitações que possam advir de uma excessiva igualdade, a qual poderia tolher a livre iniciativa dos sujeitos. No Estado moderno, a justiça está institucionalizada através dos dispositivos jurídico-políticos que compõem a própria disposição desse Estado enquanto ente. O que significa isso? Significa que o Estado, enquanto ente jurídico-político imparcial, deve garantir a todos os indivíduos o mesmo tratamento, os mesmos direitos e os mesmos deveres. Não pode agir de forma arbitrária com nenhum sujeito, por qualquer motivo que seja, independentemente da classe social ou poder aquisitivo. No entanto, e a normatividade? A justiça é normativa, pois estabelece os modos de ação aceitos dentro do convívio social. Além disso, estabelece as diretrizes para as relações sociais e as disputas. Dentro do tecido social, as interações ocorrem de maneira a relacionar indivíduos de diferentes classes e grupos sociais. É importante compreender que esse processo é normatizado exatamente pelas leis, pelos direitos, pelos deveres comuns a todos os indivíduos. É interessante perceber que tal normatividade é alicerçada em diretrizes sociais estabelecidas de maneira cultural, através de princípios e valores compartilhados. Em outros termos, a normatividade das leis é lastreada por uma compreensão coletiva do que é correto, aceito e permitido. O indivíduo não precisa conhecer todo o Código Civil brasileiro para saber o que ele pode ou não fazer, o que é crime ou não, de maneira geral. A justiça exerce seu caráter normativo, estabelecendo os direitos de cada um e os deveres de todos. Porém, como já indicado, desenvolve tal expediente a partir da compreensão de que são todos iguais. Novamente,
é preciso pontuar que existem críticas a tal visão. Como estabelecer igualdade jurídica entre desigualdade econômica e social? Fazendo um contraponto à perspectiva de Rawls, autor citado anteriormente, temos a visão de Massintiri, 2001. Rawls torna fundamental o que é, com efeito, um princípio da igualdade com relação às necessidades. Sua concepção do setor mais pobre da comunidade é uma concepção daqueles cujas necessidades são as mais graves com relação à renda, riqueza e outros bens. Para Rawls, é irrelevante como foi que os que estão agora passando por necessidades graves chegaram a tal situação. Massintiri, 2001, p. 415. Os pontos indicados, aqui, por Massintiri, 2001, reverberam na crítica de vários autores. A normatividade da justiça seria então um guarda-chuvas para resguardar os privilégios daqueles que pertencem às classes mais abastadas e melhor posicionadas socialmente. Essa discussão nos leva ao próximo delineamento necessário. E se tratando de equidade, o que se pode argumentar? Bem, a noção de equidade tem gravitado entre vários polos distintos. Para algumas vertentes, trata-se apenas do resultado prático da justiça. Para outras, é um tipo de igualdade social que vai além do universalismo e da normatividade da justiça presente no Estado moderno. Em termos gerais, pode-se asseverar que a noção de equidade se relaciona com a noção de igualdade, uma vez que esta última não está totalmente realizada no âmbito da justiça normativa. Bem, tendemos clarificar um pouco essa relação. Como já posto, a justiça pensada de maneira universal e normativa engloba todos os indivíduos em um mesmo nível de igualdade. Entretanto, no tecido social, o que se vê é uma gritante desigualdade que permeia praticamente todos os níveis de interação social. Nesse sentido, a equidade é a disposição de se corrigir aqueles pontos que se mostram insuficientes para garantir a real aplicação da justiça em termos sociais, jurídicos e políticos. Tomemos a Instrução de Cunha, 2013, p. 19. Por isso, a equidade impõe-se como uma exigência derivada da necessidade de temperamento das consequências pessoais, familiares ou sociais desfavoráveis, surgidas pela inevitável generalidade e abstração das leis. Se tomarmos essa peculiar carência normativa como um erro, a tarefa do equitativo seria a de corrigi-lo. Porém, como vimos, não se trata propriamente de uma falha na instituição da regra de direito, mas de uma sua característica intrínseca. As regras jurídicas têm um modo de ser que não lhes permite alcançar, na sua abstração e generalidade, a riqueza das circunstâncias da situação que pretendem regular. Torna-se bastante esclarecedora a opinião do autor, uma vez que já se indicou que a justiça, enquanto universal e normativa, enxerga todos como iguais, porém, no substrato social, o que ocorre é exatamente o oposto. Por esse viés, pode-se compreender que a equidade é correlato necessário da justiça, visando a equilibrar um processo que não é em si mesmo perfeito ou isento de falhas. Bem, certamente se levantarão várias propostas, mas o cerne da questão é como manter a liberdade de todos e os direitos de cada um. Em termos políticos, a equidade social, enquanto justiça social equitativa, visa arrefecer as desigualdades sociais, a partir de dispositivos legais, políticos e econômicos, que possam garantir melhores condições para os indivíduos em desvantagens. Entre essas ações, podemos salientar as chamadas políticas afirmativas, programas, ações e projetos do poder público, que visam estabelecer uma igualdade e uma justiça social para grupos menos favorecidos ou marginalizados. Podemos citar as cotas raciais, os auxílios sociais que visam prover uma melhor distribuição de renda, bolsas de estudos e financiamento estudantil, entre vários outros. O viver e o conviver em sociedade não estão margeados apenas pelos aspectos políticos e jurídicos, mas também por processos de empatia, reconhecimento e cuidado. Entretanto, ao sabermos que, entre essas 5 pessoas, 2 estão sem comer há 2 dias e 3 tomaram café da manhã, almoçaram e jantaram, decidimos dar 2 pedaços maiores para as pessoas que estão sem comer há dias. Dentro de uma visão de equidade, estaríamos tentando adequar a situação à necessidade diferenciada, ou mais urgente, daquelas pessoas. Se analisarmos dentro de uma perspectiva de classes sociais, fica claro que há classes menos favorecidas, as quais apresentam necessidades mais urgentes e carências tão profundas que não podem ser sanadas pela simples justiça normativa ou universal. Por esse prisma, dentro de uma sociedade na qual há uma clara desigualdade social, a equidade se coloca como fator preponderante para se alcançar uma justiça social mais efetiva. Como consequência, o viver e o conviver entre os indivíduos poderá ser mais justo, seguro e proveitoso. Em complemento a essas disposições sociais estabelecidas pela justiça e pela equidade, pode-se, ainda, ressaltar a importância do controle social. De maneira geral, como prerrogativa do Estado,
o uso da força e da coerção só pode ser utilizada pelas forças legislativas, judiciais e policiais estabelecidas pelo poder público. Em outros termos, cabe ao Estado, a partir de suas instâncias e instituições, prover a segurança, a liberdade e a efetivação das leis, a partir de um controle social que possa garantir a todos os indivíduos uma boa relação com o grupo. Entretanto, em vista da desigualdade social, esse processo de manutenção da ordem e da segurança é prejudicado. Quando se fala em controle social, para muitas pessoas, o termo pode soar como repressão ou limitação. Todavia, a conotação que assumimos, aqui, é a de garantia de relações seguras e iguais para todos os indivíduos a partir de dispositivos de ordenamento social. Por essa conotação, pode-se entender que a participação popular, da sociedade civil, também contribui para o controle social. Sendo as instituições públicas legitimadas pela vontade popular, por consequência, as diretrizes tomadas por essas instituições devem se coadunar aos objetivos da população. Casos assim são vistos em sociedades extremamente desiguais, nas quais o poder público age em favor das classes dominantes, utilizando o controle social, de maneira truculenta, contra as classes menos favorecidas. Vê-se, também, em governos ditatoriais, nos quais as forças públicas são utilizadas para manter um regime de exceção e coerção. O Brasil, infelizmente, sofre historicamente com essa discrepância entre controle social e legitimação social. Como pontua Florestan Fernandes, 2008, a população negra no Brasil, desde o fim da escravidão, sofreu um controle truculento por parte do Estado, devido a um resquício cultural e ideológico advindo das classes brancas dominantes. Vejamos um trecho de uma reportagem jornalística que trata dessa questão. No estado de São Paulo, as polícias mataram mais de uma pessoa por dia ao longo de 2022, totalizando 414 casos, segundo o balanço da Secretaria de Segurança Pública. Dessas, 62,5% foram identificadas como pessoas negras. Em janeiro deste ano, foram 37 mortes classificadas como intervenção policial, Melo, 2023, online. Como consequência desse quadro social trágico, no qual uma determinada população sofre maior repressão das forças públicas, a conotação que se tem do controle social é exatamente aquele de repressão e injustiça. Quando olhamos o cenário a partir de um ponto de vista de classes, o resultado não é mais animador. Esses desvios, do que deve ser um controle social baseado na cidadania, na participação popular e na ação democrática das instituições públicas, precisam ser abordados a partir das temáticas da justiça social, da equidade e igualdade. O controle social não precisa ser um processo de repressão que aprofunde mais ainda o enorme abismo de classes no Brasil. É necessário que a sociedade civil e o poder público instituído caminhem juntos para a construção de uma sociedade aberta, participativa e que busque o equilíbrio para o conviver de todos os grupos sociais. Humanização, sustentabilidade e integração social. O viver e o conviver em sociedade, com todos os desafios, desigualdades e injustiças, só é possível a partir de um compartilhamento. Ao se relacionarem entre si, os indivíduos estabelecem um compartilhamento complexo no tecido social. Compartilhamos espaços, ideias, concepções, objetivos, esperanças, crenças e valores. Claro que as diferenças estão presentes, mas, em geral, a sociedade se articula dentro de uma esfera de compartilhamentos. Essas características são próprias de nossas relações humanas. Ao longo de milhares de anos de evolução, aprendemos a nos relacionar e a depender uns dos outros. Mesmo com todas as imperfeições e desigualdades, conseguimos construir uma sociedade minimamente capaz de nos oferecer o que precisamos. Ao longo do tempo, muito se questionou sobre o nível de envolvimento dos indivíduos nesse processo de compartilhamento. As relações sociais desiguais e as diversas disputas políticas e econômicas minaram os avanços éticos que a humanidade alcançou ao longo dos séculos. Em meio a essa aparente descrença, nas últimas décadas, os temas da ética, do cuidado à vida, do meio ambiente, bem como das relações sociais compartilhadas no tecido social ganharam força e importância. No contraponto, do meio do século XX para cá, começam a se desenhar respostas para a sociedade assim estabelecida. Direitos humanos, bioética, proteção ambiental, cidadania, mais que conceitos emergentes, são práticas que vão ganhando espaço no dia a dia das pessoas, chamando-nos para o trabalho de construção de outra realidade. Rios, 2009, p. 254. Esse processo de valorização e fortalecimento dos temas éticos e sociais tem constituído um movimento de humanização das relações sociais e das instituições. A recompensa dessa humanização das relações sociais é a melhora da convivência e a busca de soluções para as profundas e graves desigualdades sociais.
Como se pode perceber na opinião de Rios, 2009, trata-se de uma visão mais ampla de sociedade, na qual se abarca também a preocupação com o meio ambiente, a bioética e conceitos basilares como cidadania e direitos humanos. Levanta-se um tema muito importante e a questão da sustentabilidade dentro de um projeto social humanizado, mais amplo e preocupado com as desigualdades sociais. Quando se fala em sustentabilidade, não se restringe a discussão a temas relacionados ao clima, à proteção de florestas e povos originários. O planejamento sanitário dos grandes centros urbanos, a preservação de áreas verdes nas cidades, a preocupação com áreas de riscos nas periferias e o consumo consciente são questões envolvidas na discussão sobre a sustentabilidade. Pensando primeiro no consumo consciente, precisamos perceber que há duas perspectivas, uma que diz respeito ao que se tira do meio ambiente, outra que se refere ao que despeja nele. A outra perspectiva está centrada, exatamente, naquilo que jogamos no meio ambiente, o produto descartado de um consumo desordenado. Quanto mais se consome, mais lixo e degradação se cria. Ao olharmos esse problema do ponto de vista social de classes, podemos perceber que as classes mais abastadas acabam por demandar mais recursos, em forma de energia, bem como por produzir mais descarte. Todavia, quem mais sofre com os resultados de um meio ambiente degradado são os moradores de áreas periféricas e de risco nos grandes centros urbanos. Por esse prisma, gerir um uso consciente dos recursos naturais, bem como o descarte do lixo produzido, perpassa, também, a preocupação com a justiça social e a humanização nas relações. Se avaliarmos fatores como coleta de lixo, infraestrutura de saneamento, fornecimento de água, produção de lixo per capita, consumo de energia elétrica, veremos que os bairros concentrados em áreas nobres estão mais bem estruturados e demandam mais recursos. Como sustenta Coelho, 2001, para se compreender, comparativamente, as estruturas sanitárias e de abastecimentos dos centros urbanos, é preciso uma abordagem social e histórica. Essa discussão é importante para entendermos como as temáticas da justiça social, da equidade, da sustentabilidade e da humanização nas instituições se coadunam em uma perspectiva mais complexa e intrincada. A organização espacial das cidades é influenciada pela forma como as classes sociais e os grupos se organizam em vista de seu poder aquisitivo. A partir daí, a desigualdade social pode se agravar, uma vez que as classes mais abastadas contam com melhor estrutura e suporte. Tal quadro leva à necessidade de ações públicas e privadas que visem eliminar ou, pelo menos, arrefecer as consequências de tais desigualdades por meio da busca de uma equidade. Uma vez estabelecida essa perspectiva, as instituições se tornam mais humanizadas, dando ênfase no cuidado às pessoas, às relações éticas e à vida. Certamente, os desdobramentos dessas afirmações poderiam ser ampliados para diversas outras abordagens. Dentro do escopo a que nos propomos neste tema de aprendizagem, compreendemos que se trata de uma discussão válida e extremamente importante para a integração social. Parece-nos necessário salientar que essa integração social é possível dentro dos parâmetros já discutidos aqui, ou seja, a partir de consensos sociais, políticos, econômicos e jurídicos. Ao se estabelecer que é necessário combater a desigualdade, a injustiça, os problemas ambientais e sanitários, a falta de oportunidade para as classes menos favorecidas, tendo, como esteio, os arranjos político-jurídicos do Estado de Direito, promulga-se, também a necessidade de ações coletivas. A integração social trata exatamente desse arranjo possível, no qual as ações coletivas, fomentadas pela sociedade civil e o poder público, se direcionam para os problemas sociais que afetam a sociedade. O primeiro movimento, para tal realidade, é exatamente reconhecer os problemas e propor soluções viáveis, integradoras, inclusivas e exequíveis. Dentro da perspectiva de controle social que abordamos anteriormente, é no conjunto de ações da sociedade civil e do poder público que os avanços se concretizam. Se não houver consonância entre essas duas esferas, não haverá integração social. Novos desafios. Estudante, como indivíduo inserido em uma sociedade, com planos, projetos e expectativas, certamente você já se deparou com diversas escolhas a serem feitas. No mercado de trabalho, as suas escolhas são decisivas para determinarem a realização de tais projetos, planos e expectativas. Assim, chegamos ao momento no qual buscamos vislumbrar como a teoria estudada pode nos ajudar na prática e na tomada de decisões assertivas. Independentemente de sua profissão, as questões sociais permearão as ações e as decisões que deverá tomar, tendo como suporte o conhecimento que adquiriu com sua vivência e com seus estudos. Neste tema de aprendizagem, podemos discutir aspectos importantes da organização social. Em sua opinião, tal discussão foi pertinente para sua realidade profissional, já vivenciada ou almejada? Buscando ser o profissional que você deseja, os assuntos que tratamos, aqui, serão importantes para sua formação?
Embora sejam questões que parecem triviais, elas suscitam a necessidade de uma reflexão crítica. Retomemos a situação apontada no início de nossa jornada, uma realidade cotidiana em um grande centro urbano, a qual demonstra os aspectos de desigualdade e injustiça social que discutimos aqui. Será que é possível uma integração social entre realidades tão distintas quanto aquelas vivenciadas pelos dois bairros vizinhos em São Paulo, Paraisópolis e Morumbi? A busca de uma justiça social, com igualdade e equidade, pode se realizar em uma sociedade sem empatia e humanização? Como podemos, por meio de nossas profissões, contribuir para a tão necessária integração social e a superação das desigualdades? No seu cotidiano profissional, certamente, você irá se deparar com situações nas quais sua contribuição fará toda a diferença para o seu convívio social, o meio ambiente, as relações sociais. Se, como engenheiro ambiental, preparando planos de manejo de recursos naturais, como assistente social, direcionando pessoas para um atendimento adequado de suas carências, como agente de segurança pública, garantindo a segurança e a liberdade dos indivíduos sem discriminação, como um enfermeiro, tratando de forma humanizada seus pacientes e colegas de trabalho. Aborde essa discussão com seus colegas, troque ideias, busque outras contribuições teóricas e práticas a partir do que discorremos aqui. Certamente, você terá sucesso em alcançar seus objetivos.